Bom, a Juliana me fez esse convite algumas semanas atrás, no período em que eu estava de férias, né, para falar sobre como utilizar storytelling nas apresentações, que é a temática que eu vou começar a desenvolver agora aqui nesse diálogo com vocês. E aí, quando a Juliana me fez esse convite, eu estava de férias, pessoal. Aquele período em que a gente quer relaxar, ficar meio off, né? Em vez de o pai estar on, a gente fica ali meio off, né? Querendo relaxar um pouquinho a mente. E aí, Juliana me pegou para esse convite no período em que eu estava de férias. Mas não em Paris, viu? Essa foto é de antes da pandemia. Eu estava de férias lá na minha cidade natal, em Beck City, também chamada de Beckmão. É uma cidade lá no interior do Maranhão, fica a 54 quilômetros daqui de São Luís. Para ir até Beckmão, eu preciso pegar o meu carro, depois um ferry-boat, entro com o meu carro no ferry-boat e sigo pela estrada até chegar à casa da minha mãe, lá onde ela mora, a cidade onde eu nasci. Mas aí chegou esse convite, nesse período em que a gente quer ficar mais desligado de trabalho, de uma rotina muito pesada, mas eu não podia dizer não para a Juliana, que é uma parceirona, é uma amiga, se tornou uma amiga pessoal, mas também uma parceira profissional, alguém por quem eu tenho enorme admiração. A gente se conheceu lá no COES da PUC, mas depois, profissionalmente, eu já convidei a Juliana para participar de várias sessões ali de avaliação dos trabalhos de inovação dos meus alunos, e ela sempre foi muito disponível aos meus convites, então não poderia dizer não mesmo em férias, viu, Juliana? Mas aí Eu nem sabia que você estava de férias, mas agora a gente já está aqui. é um convite, e foi um convite que me deixou muito feliz, muito satisfeito por poder dialogar com vocês. Eu sei que a Juliana tá bastante imersa nesse ecossistema da inovação, e que é uma área também que tem despertado cada vez mais o meu interesse. A gente tem dialogado bastante por isso. Então, eu vim hoje para falar com vocês, conversar hoje com muito entusiasmo, viu? Então, deixando essa parte off para dizer agora que o pai tá on, né? Já para a gente começar voltar esse pique das aulas, esse pique das atividades. Bom, mas aí a Juliana me fez esse desafio, né, de falar sobre storytelling. E aí eu fiquei pensando, né, porque o convite da Juliana foi muito específico. Ela queria que eu falasse sobre storytelling mais relacionado à apresentação. E é algo sobre o qual eu nunca tinha falado. Eu nunca falei sobre esse assunto para uma turma, para uma palestra, dando palestra, alguma coisa assim. Mas chegou esse desafio, eu comecei a pensar nas minhas referências, né? Eu trabalho com storytelling, mas dentro da minha profissão, como jornalista, em essência, nós que somos jornalistas, a gente conta histórias, né? Tem, tem rupturas ali no dia a dia das pessoas, que a gente vai chamar de acontecimentos, e a partir desses acontecimentos, utilizando técnicas, processos éticos e estéticos também, a gente vai construir essas histórias, reconstruindo a realidade, né? O jornalismo ele tem esse papel não de ser um reflexo da realidade, mas de reconstruir a realidade por meio do discurso. Então, o storytelling atravessa a minha trajetória profissional também a partir do jornalismo. Também aciono essa técnica do storytelling dentro de estratégias de redação publicitária, estratégias de copy. Eu sou professor também de redação publicitária lá na universidade, redação publicitária para mídias eletrônicas, e lá eu tenho um pouco de contato também com essa técnica, tanto de uma forma mais teórica, mas também buscando, junto aos meus alunos, como exercitar essa contação de história para a promoção de produtos, promoção de serviços dentro das técnicas publicitárias. E também storytelling tem ganhado bastante espaço nos trabalhos que a gente faz dentro do marketing digital, né? Então,
na produção de conteúdo, a gente vem observando também a força que histórias bem contadas exerce, por exemplo, para fazer um efeito que é muito querido pelos algoritmos do Instagram, por exemplo, que é o efeito parada. Então, a gente está ali rodando a nossa tela, o algoritmo do Instagram adora quando a gente dá uma paradinha em uma publicação para ler aquela legenda, por exemplo. Então, se tem uma história que fisga a sua atenção, é possível ali que você detenha um pouco mais de tempo naquele post, naquela postagem, né? E isso faz com que o algoritmo entenda que aquela publicação é relevante, é interessante e manda para mais pessoas. Então, o storytelling atravessa mais a minha prática profissional dentro dessa área, do jornalismo, da publicidade, do marketing digital. E agora eu tive esse desafio aí de pensar como falar para vocês sobre storytelling numa apresentação, né? E como usar essa técnica para melhorar as nossas apresentações, por exemplo, né? Eu fiquei pensando como fazer isso. A Juliana me disse que vocês, né, que estão aqui, têm que fazer apresentações principalmente para falar sobre seus produtos, seus processos inovadores, em reuniões com possíveis investidores, com reuniões com parceiros, enfim. Então, eu fiquei, a partir disso, pensando, e vocês sabem, vocês já devem ter passado por essa situação, que é de ser desafiado a fazer uma apresentação, ter que preparar e ficar assim, pensando, ai meu Deus, como é que eu faço para que as pessoas se interessem pela minha ideia? Da mesma maneira, eu fiquei aqui pensando como é que eu poderia fazer com que vocês aí, em vez de ficar ligados no celular, no que chega pelo WhatsApp, nas redes sociais, que vocês prestassem atenção no que eu estou contando aqui. Pessoal, mas aí eu lembrei, bom, eu tenho essa minha referência de transitar pelo jornalismo, pela publicidade, pelo marketing digital, mas pode ser que eu converse aqui nessa nossa palestra com pessoas que não têm, por exemplo, essa prática da escrita. E aí pode pensar assim, eu não, é um tipo de técnica que eu não conseguiria utilizar e tudo. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que o storytelling está ligado a algo que é muito nosso, enquanto sujeitos humanos, né? Que são os processos de interação. A gente adora encontrar parceiros de vida, amigos, familiares, aquelas pessoas mais chegadas para a gente contar histórias, para a gente contar os babados, não é isso? Então, inclusive por meio dessa oralidade, dessa troca, dessa interação humana, contando histórias sobre o nosso dia a dia, contando histórias sobre o que aconteceu no passado, é que a gente, inclusive, consegue muito transmitir, construir e passar adiante alguns conhecimentos. Então, já adianto para vocês que é algo muito possível, mesmo para as pessoas que não têm ali muita habilidade para escrita, por exemplo, né? Para escrita de histórias. Bom, esse comecinho da minha apresentação, para as pessoas que ficaram muito atentas, talvez vocês já tenham identificado alguns traços de storytelling. Eu fui construindo esse começo da minha apresentação aqui, buscando algumas estratégias já para contar a história. E aí eu vou agora dissecar um pouquinho para vocês, para que a gente possa rever aqui alguns pontos dentro da minha própria fala dessa técnica do storytelling. Por exemplo, vocês devem lembrar que eu comecei a minha apresentação falando do meu contexto, né? Então, pessoal, essa parte aqui em que eu vou dissecar um pouquinho, o começo da minha fala, tem muito a ver com os roteiros das narrativas. Então, quem lembra, por exemplo, das aulas lá de redação, que diferenciava dissertação, o gênero narrativo, né? Deve lembrar de alguns aspectos ali que são muito próprios, muito característicos desse gênero, né? Então, bom, relembrando um pouco da trajetória aqui da minha fala. Eu comecei dizendo para vocês que eu estava de férias, brinquei lá que eu estava em Paris, mas eu estava em Bequimão, no interior do Maranhão, dei detalhes de como chega até a minha cidade, de carro, depois de ferry-boat. Então, o storytelling, o contexto tem esse poder que é de situar quem está ouvindo
naquele contexto em que a personagem está. A personagem aqui, no caso, sou eu, a Juliana. Eu falei da Juliana ter feito o convite, mas eu também quero muito, e tinha muita pretensão de que vocês, de alguma forma, começassem a se envolver com aquilo que eu estava contando, né? Então, inicialmente, eu apresentei um contexto. Eu estava de férias em Beckmão quando eu recebi o convite. Então, e eu vou utilizando alguns elementos descritivos, falando do tempo, de quando eu recebi o convite, do espaço, né? Eu estava em Beckmão. Falei sobre alguns sentimentos da minha felicidade, da minha alegria pelo convite, enfim. Eu passei a fazer um compartilhamento das emoções que estavam ali relacionadas com algo que eu estava contando, né? Falei, inclusive, da insegurança, de quando a gente é desafiado, por exemplo, a preparar uma apresentação. Falei da minha animação também, do meu entusiasmo de chegar aqui e dialogar com vocês. Comecei a dar algumas características das personagens, né? Eu, como estava ali como a personagem principal da minha historinha, falei um pouco da minha formação, de onde eu trabalho, para que turmas que eu dou aula, enfim, algo que vocês pudessem, de alguma forma, se conectar com a história que estava sendo contada. E aí entra uma parte que é central, que é fundamental quando nós estamos contando história, que é falar de algum conflito. Claro que aqui não se tratou de um conflito muito intenso, muito como seria, por exemplo, num drama, como seria num filme de terror, enfim, né? Mas eu falei para vocês ali que a Juliana tinha me desafiado a falar sobre storytelling em apresentação, mas eu nunca tinha falado sobre essa temática. Eu conheço e lido com storytelling em outras práticas. Então eu começo a descrever ali para vocês algo sobre o que eu vou falar, né? Eu nunca tinha tratado sobre isso. E aí eu começo a pensar como que eu vou resolver essa situação. Vocês atentaram para o fato de que o caminho que eu percorro é aquele das narrativas, que a gente está acostumado desde criança, nos contos de fada, nas historinhas que a gente vai acompanhando, nos filmes, nas séries, nas novelas, enfim, né? E aí eu caminho para um desfecho. Esse desfecho, pessoal, que eu tinha que pensar assim, bom, a solução estava muito relacionada à minha experiência profissional, à minha experiência de formação, mas eu precisava pensar num desfecho que eu causasse mais alívio para as pessoas que me escutam, porque nem todas as pessoas que estão aqui são jornalistas, por exemplo, ou são comunicadores. Então, dentro de uma apresentação, por exemplo, mais mercadológica, a solução para aquele conflito vai ser a apresentação do meu produto ou serviço, por exemplo, né? Então, o meu produto ou serviço tem que parecer acessível, algo que realmente vai ser relevante para a vida das pessoas. Então, eu não poderia apresentar um desfecho que fosse limitado a técnicas e a experiência profissional muito própria, que é da área de comunicação do jornalismo. E aí eu puxo para um desfecho que foi o quê? De lembrar que a história faz muito parte da nossa interação humana. Nós ouvimos e contamos história desde muito cedo, né? Então, eu busco ali dentro daquela historinha um desfecho que possa ser um alívio para vocês, dizer de certa forma, eu também posso incorporar storytelling na minha estratégia de apresentação e dar uma esperança de repente eu possa ter bons resultados se eu utilizo essa técnica. E aí, pessoal, como eu tenho aqui mais ou menos 20 minutos de exposição, que foi o que a Juliana me falou, para que a gente tenha ali também um tempinho para dialogar, para que vocês façam perguntas, comentários, enfim, eu também busco fazer um alinhamento de expectativas, né? Então, aqui eu vou seguir a minha apresentação mostrando para vocês duas técnicas que podem ser empregadas quando a gente utiliza storytelling. Lembrando, pessoal, dentro de uma apresentação não há necessidade, por exemplo, de que o tempo todo eu esteja ali como se estivesse contando a história. Se você já tem, por exemplo, sabe aquele roteirinho que a gente escreve para fazer o posicionamento de marca, dizendo qual é o nosso público, qual é o nosso produto e quais são as razões para as pessoas acreditarem naquela nossa solução? Bom, isso daí
pode ser a esse textinho ali que mostra o nosso posicionamento de marca, eu posso incorporar alguns elementos de storytelling. Então, na apresentação de vocês, não há necessidade de, por exemplo, ou começar, a historinha pode ser contada mais no meio, ou como várias pessoas aqui manejam com inovação, a inovação geralmente parte da identificação de uma dor. Né? Eu identifico uma dor para determinado público e, a partir disso, eu começo a testar e construir soluções, passo por melhorias. Então, na apresentação de vocês, também é legal relembrar esse percurso até a chegada à solução. E é bem interessante que a gente faça alinhamento de expectativas. Né? Então, eu tenho 20 minutos, eu vou apresentar para vocês 2 técnicas aqui que sirva como um estímulo para que depois vocês busquem mais informações sobre o assunto. Mas antes disso, vamos falar um pouco da parte conceitual, né? Só para a gente amarrar aqui, fazer não uma definição, mas um conceito. Inclusive porque, assim, eu espero muito que a partir dessa minha exposição, vocês comecem a construir a sua própria concepção do que é o storytelling. Mas eu peguei essa citação aqui do Adilson Xavier, de um livro dele de 2015, que fala assim, que o storytelling é a tecnarte, eu acho muito interessante esse termo que ele utiliza, de tecnarte, é uma técnica e é arte também. Né? Se a gente for pensar que as narrativas passam também por uma linguagem artística, mas também que resguarda ali alguns aspectos que são técnicos, de elaborar e encadear cenas. Vocês lembram? Eu fui falando das minhas férias, de pegar o ferryboat, chegar até a casa da minha mãe. Enfim, eu faço um encadeamento de cenas, dando-lhes um sentido envolvente que capte a atenção das pessoas e enseje a assimilação de uma ideia central. Então, storytelling, essa contação de história com um propósito, que é de fisgar a atenção, que, por exemplo, é um recurso muito utilizado na publicidade. Eu utilizo um título que seja chamativo, com uma imagem, eu consigo captar a atenção da pessoa e depois eu preciso manter aquela atenção comigo. E aí entra a parte do que na redação publicitária a gente chama do texto, né? E esse texto precisa conduzir as pessoas até o final, que é quando vem a assinatura com a logomarca e diz, olha, é a minha marca, é a minha empresa que te dá a solução para esse problema. Né? Então, a ideia também é que eu tenha mensagens centrais. Qual é a mensagem-chave que eu quero passar a partir dessa historinha que eu vou contar? Então, eu quero chamar a atenção e quero que as pessoas que conseguiram me dar ali um pouco do seu tempo consigam fixar determinada mensagem central. Beleza? E aí, como prometido, eu falei para vocês que iria tratar aqui de 2 técnicas de storytelling. A primeira delas é a técnica de segmentação. Como que a gente faz isso dentro de histórias? Pensando quais são os personagens. Qual é o propósito desse? Qual é o propósito disso? Fazer com que as pessoas que estão ouvindo aquela história consigam, de certa forma, se identificar com a personagem e entrar naquele universo que está sendo contado, né? Então, eu quero que vocês, por exemplo, de alguma forma se sintam parte da história que eu comecei a contar, né? Entenda ali em qual ambiente, em qual espaço em que estava acontecendo as minhas férias, por exemplo, né? Isso daí tem o propósito de gerar uma conexão com o personagem para que a pessoa entenda como se a situação estivesse acontecendo com você, com a pessoa que ouve. E aí, pessoal, isso dentro da neurociência, e eu não vou me aprofundar nisso, porque eu não sou um pesquisador de neurociência, enfim, eu acho uma área muito séria, mas a partir do que eu leio, do que aparece nos livros de neuromarketing, por exemplo, é a ideia de que a gente aciona os neurônios espelhos, né? Então, eu poderia falar também daquela capacidade muito nossa para algumas pessoas, que é de gerar empatia. Então, se eu falo algo sobre mim
ou se eu conto histórias sobre outras pessoas, sobre o meu personagem, por exemplo, ali numa matéria jornalística, eu quero mobilizar ali a racionalidade das pessoas, os sentimentos também, para que elas se ponham no lugar daquela personagem. Então, a ideia é gerar essa conexão, tanto em relação à pessoa que está contando, ao contador daquela história, mas também a historinha da personagem que faz parte ali da minha narrativa, né? E, ao final, eu apresento uma solução, né? A ideia, pessoal, em especial para nós que estamos lidando com essa área mercadológica, é de que a pessoa consiga entender a solução que foi apresentada para a vida daquela personagem como algo que possa ser aplicado também à sua vida. Para que a pessoa diga assim, uau, eu também quero isso para mim, eu também quero essa solução para a minha vida, né? E aí, quando a gente vai trabalhar com essa técnica, com essa estratégia da segmentação, eu também vou lidar ali com aqueles aspectos que eu já até destrinchei de como eu utilizei dentro da narrativa que eu criei para esse início da minha exposição, né? Eu vou pensar no contexto. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas perguntinhas que vocês podem se fazer quando forem pensar nesse contexto, ao criar o contexto da historinha de vocês, né? Quando que aconteceu? Ainda está acontecendo? Em que ano? Pessoal, em narrativa é muito legal quando a gente se apega a alguns detalhes. Por exemplo, se na minha historinha eu tivesse falado assim, quando eu conheci a Juliana em 2015 lá na PUC, esse 2015 já é algo que torna mais concreto aquilo que eu estou falando. Então, claro que assim, quando eu vou fazer uma exposição, eu sempre tenho que estar muito atento ao prazo, ao tempo que eu vou ter, né? Então, detalhes que caibam dentro daquele prazo da sua apresentação. A gente sabe que tem alguns pitches que são de 3 a 5 minutos. Então, nesses casos, detalhes rápidos, ligeiros ali que você possa apresentar para buscar uma conexão com o contexto. Em que época do ano, em que mês e quais são esses detalhes dos acontecimentos. Depois a gente passa a pensar nesse personagem principal e nos outros personagens. Quem será o personagem principal? Vai ser você, vai ser o cliente, com quem que você quer que esse público se identifique. No caso, aqui eu usei a mim mesmo, Juliana, como personagens, e eu queria ali falar de um contexto que era do convite para uma palestra, pensar nessa exposição e, a partir disso, de alguma forma, acionar em vocês uma memória que foi de, eu preciso preparar essa apresentação para a faculdade ou para uma reunião, enfim, para uma palestra, que vocês relembrassem, acionassem essa memória que vocês têm também com algo parecido, né? E eu tenho que pensar num conflito, né? Qual é o desafio que está prestes a ser resolvido? Qual é o desafio que vocês vão propor para buscar com que o seu público se conecte com aquela sua história, com aquela sua ideia? E, claro, depois a gente pensa num desfecho. Então, essa é uma das técnicas, uma das propostas que tem ali como centralidade o personagem, a personagem, né? Outra técnica que eu quero falar um pouquinho para vocês é a técnica do engajamento, essa palavrinha que a gente ouve bastante, principalmente quando a gente fala hoje do marketing digital. E aí o que eu queria ressaltar para vocês desde o início é que o engajamento tem várias camadas. Então, se a gente for utilizar as redes sociais digitais como analogia, eu poderia dizer assim, uma curtida é um engajamento, mas é um engajamento muito na superfície, digamos assim. Quando eu tenho, por exemplo, já uma pessoa que comenta na minha postagem a partir da legenda que eu escrevi. Isso demonstra para mim que a pessoa parou, leu, interpretou e a partir daquilo interagiu com as minhas ideias. Então eu tenho um engajamento numa profundidade um pouco maior. Então tem vários níveis desse engajamento. A ideia também é construir uma história que envolve uma sequência de ações e com um ponto específico quando eu vou tratar dessa técnica do engajamento. É que eu vou mobilizar sentimentos.
Então, além de mobilizar a racionalidade e todas as habilidades cognitivas que as pessoas, que o meu público tem, eu também começo a trabalhar ali com alguma estratégia que vai mobilizar os sentimentos. Lá na semiótica, né, principalmente se pegar a sociossemiótica ali do Eric Landowski, ele vai falar do regime de interação por ajustamento, né? Que é quando eu utilizo estratégias comunicacionais, de interação, para mobilizar as paixões, aquilo que as pessoas sentem, né? Falando um pouquinho de sociossemiótica, eu queria, inclusive, aproveitar para fazer um parênteses. Pessoal, é claro que, assim, quando eu utilizo essas técnicas de storytelling, eu tenho uma intenção de quais efeitos de sentido que eu quero produzir, né? Então, eu contei uma historinha lá no início da minha apresentação, querendo que vocês se envolvessem, que gerasse uma conexão comigo. Mas pode ser que algumas pessoas não tenham se conectado com essa minha história, por exemplo, né? E isso eu acho, inclusive, bom, porque seria muito autoritário se todas as nossas produções, todos os nossos discursos condicionassem determinado comportamento das pessoas, né? Seria aquilo que dentro da semiótica a gente chama de um regime de interação por programação. Então, nós não estamos lidando, quando são sujeitos ali, com objetos, né? Objetos que não... que a gente programa como ele vai reagir e ele segue aquele padrão que eu já pré-estabeleci. A ideia, e principalmente quando a gente fala de mobilização de sentimentos, eu estou tratando ali de um regime de interação que é por ajustamento, e eu tenho que levar em consideração quais são as competências emocionais, as competências que a gente fala na semiótica, competências modais, né, que são as competências que mobilizam ali os conhecimentos mais racionais que as pessoas têm, né? Então, eu vou propor e espero que aquilo construa determinado efeito de sentido, mas não é uma garantia, né? Mas a nossa proposta é essa: mobilizar sentimentos, mobilizar paixões, para que a pessoa que está nos ouvindo diga assim: ah, eu sinto o que você está sentindo, né? Quando a gente se emociona, quando vai às lágrimas, quando a gente sorri, enfim, quando a gente tem ódio ou morre de amores por algo, né? Então, muitos dos nossos sentimentos podem ser mobilizados a partir das histórias que são contadas. A nossa proposta, o nosso propósito com isso é gerar um estado de mudança, né? Uma mudança de estado. Então, eu tenho determinado comportamento e eu vou passar a outro. Quando a gente faz uma apresentação, por exemplo, para um investidor, para um chefe, a ideia é que a pessoa ali está num estado de não conhecimento ou de desconfiança em relação à sua ideia, ele passe para um estado que é de confiar, de comprar a sua ideia e, a partir disso, fazer com que ele se engaje naquela sua proposta. O engajamento é isso, pessoal, de uma forma mais abrangente, né? É fazer com que você faça o outro fazer ou faça o outro sentir. Então, a partir do meu discurso, a partir da minha história, eu modifico aquele estado da pessoa que está ali se apresentando como meu interlocutor. Beleza? Da mesma forma, trouxe aqui para vocês, quando forem pensar em engajamento, algumas perguntinhas que podem ser feitas para pensar nessa história que vai ser construída, né? Em especial quando se vai utilizar essa técnica. De qual cena que você quer que a pessoa participe, né? Então, eu sei que muitos de vocês não estão de férias, mas vocês já experimentaram o que é estar de férias, né? Então, eu trago ali para a cena um ambiente que, de repente, eu posso fazer com que vocês se envolvam. Lembro, inclusive, dessa necessidade, dessa vontade de entrar de férias, por exemplo. Qual é o sentimento que eu quero despertar? Então, eu sei, por exemplo, mesmo para as pessoas mais experientes em fala, sempre rola uma insegurança, um medo, quando tem uma plateia desconhecida, quando a gente tem uma ideia que parece maravilhosa para a gente, que vai mudar o mundo, mas a gente não fica inseguro ali de saber se realmente aquilo vai tocar o coração de outras pessoas, né? Então, eu vou falar desse sentimento que, de repente, possa gerar essa relação de empatia e faça com que o outro se engaje naquilo que eu estou propondo, né?
Então, qual é a vitória final que eu vou celebrar? Qual é a solução? Qual é a solução que é superior ao que os outros apresentam, inclusive? Já pensando no ambiente mercadológico, né? Então, se você vai vender a sua ideia, qual é essa vitória ali que ao final, depois do conflito, depois daqueles desafios pelos quais as personagens vão passar, qual é o desfecho que ela vai ter, o que, que ela vai, qual é a vitória que ela vai comemorar ao final, né? E qual é a expectativa que vai criar. Eu vim falar aqui sobre storytelling, mas me foi dado 20 minutos. Eu preciso ali, de alguma forma, no início, já dizer, construir junto com vocês quais são as expectativas que eu vou gerar para depois a gente fazer um alinhamento, inclusive de saber se foi atendido ou não, né? Então, essas aqui são questões que podem nortear a construção da historinha de vocês quando forem aplicar essa técnica de engajamento. Lembrando, pessoal, técnica de engajamento busca, em especial, mobilizar sentimentos, mobilizar os afetos. Pessoal, eu faço esse destaque da mobilização de afetos, mas, claro que, assim, já tem vários trabalhos na neurociência que mostram que essa diferenciação que a gente costumava fazer da racionalidade, do emocional, cada vez mais se comprova que não é assim, né? Mas o que eu quero destacar para vocês é aquilo que prevalece. Então, quando vocês forem pensar nessa técnica de engajamento, prevalece aqui a mobilização de afetos, a mobilização dos sentimentos. Belezinha? E aí, vocês podem me perguntar o porquê usar storytelling, né? E eu trouxe aqui 4 argumentos básicos, né? Primeiro, porque histórias nos conectam, histórias chamam a atenção, fazem com que a pessoa se prenda ali naquilo que está sendo falado, né? Tem um propósito também de criar laço emocional com o público, então eu quero que vocês entrem ali também nas emoções, nas expectativas que eu estou criando, né? A história cria expectativa, porque a partir de um conflito ali, em geral, eu quero saber como é que aquilo vai ser concluído. É por isso que a gente se prende muito às séries, por exemplo. Tem conflitos atrás de conflitos que não se resolvem ali em cada episódio, que faz com que a gente tenha expectativa do próximo, né? E leva o público a sentir e a agir. E isso é fundamental. Eu quero ali que a pessoa compreenda a minha ideia, que ela se envolva emocionalmente, mas eu também quero que ela parta para a ação. Eu quero que ela aprove meu projeto, eu quero que ela compre, eu quero que ela volte, eu quero que ela entre nas minhas redes sociais, enfim, né? Então aqui alguns argumentos básicos de por que investir no storytelling quando for fazer a apresentação. Como eu falei para vocês, não há necessidade de toda a apresentação envolver a contação de uma historinha. Por exemplo, o que eu fiz aqui. Contei uma história, mostrei para vocês a estrutura e logo depois apresentei algo que está ali relacionado a técnicas, a um conhecimento, digamos assim, mais teórico sobre aquele assunto. Beleza? Apresentei conceito, enfim. Deixo aqui para vocês 2 referências eu acessei como e-book no Kindle, né? Que é o Storytelling para Copywriters, que são os redatores da publicidade, né? Que é do Nathanael Oliveira, é um textinho muito interessante. E também o Storytelling, Histórias que Deixam Marcas, que é do Adilson Xavier, que é o autor da citação que eu trouxe para vocês. Ele, inclusive, nesse livro, ele é um livro que tem um aspecto até mais filosófico no início dele, ele apresenta vários tipos de conceituação para depois pensar nas técnicas de emprego do storytelling. Então, recomendo essas 2 referências aqui para vocês. Beleza? E para finalizar, eu sou o Rômulo Gomes, mais uma vez, aqui está o meu contato de e-mail institucional. A geração Z ia achar isso muito cringe, né? E-mail em pleno anos 2001, né? 2021. Parece coisa do início dos anos 2000. E deixo também o meu Instagram, o meu arroba, né? Arroba Rômulo F. Gomes. E aí já faço aquele convite para você que ainda não tirou o print da tela, tire print da nossa apresentação, do nosso debate
e já me marca lá no Instagram, né? A Juliana tinha pedido para eu trazer o LinkedIn, mas o LinkedIn eu demoro muito a acessar. Instagram eu tô todo dia. Então, print, me marquem ali nos stories já para eu repostar, para registrar esse nosso encontro aqui, tá bom? Desde já agradeço pela atenção, um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho agora sobre contação de história. Valeu, gente. Rômulo, muito obrigada. A gente vê falando bastante aí sobre esse tema, né? Tá na moda, digamos assim. E eu não sabia muito bem, né, o que era, enfim. Achei bem legal você trazer esse conteúdo para nós. A gente já extrapolou um pouquinho do tempo, então, assim, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, gente. Vocês queiram aproveitar aí o Rômulo, qualquer coisa também ele deixou os contatos, eu acho que super vale aí a gente mandar a pergunta para ele, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser já aproveitar. Pessoal, extrapolei o tempo, passei aqui 10 minutos. Não façam isso nas apresentações de vocês, tá bom? Gislene, agora, olha, desculpa, dar 20 Rômulo. minutos para a professora uma A Gislene acho que levantou a mão. Pode então, falar. galera. Primeiro, eu quero agradecer, ficou leve e bastante informativo, Romulo, muito obrigada. E segundo, que assim, do meu conhecimento, a gente, na medida possível, priorizar imagens, né, gráficos, para transmitir informação, para criar esse engajamento, essa participação, ao invés de texto, né? A gente tem uma tendência a escrever, a imagem é mais difícil, mas, no meu entendimento, imagens podem ajudar nesse processo, você concorda? Concordo demais. A minha apresentação aqui eu tentei deixar mais leve possível, só com alguns tópicos ali que pudessem ajudar na fixação daquela ideia, algumas palavras, mensagens-chave. Mas também a gente precisa lembrar que existem múltiplas formas de inteligência. Então, tem pessoas que aprendem mais com texto, tem gente que aprende mais com vídeo, tem gente que aprende mais e memoriza mais a partir de imagens, né? Então, eu preciso pensar também, ali, claro, eu não conheço muito do perfil de vocês como público, mas eu posso também fazer essa diferenciação a partir do conhecimento da minha plateia, das pessoas ali da minha audiência, tá bom? Então, tem algum perfil de público em que o texto vai funcionar bem, né? Mas, em geral, e cada vez mais o nosso padrão cognitivo é construído a partir das imagens, né? São signos ali muito fortes no nosso cotidiano, então funciona muito bem em apresentações. Viu, Gisele? Gislene, eu concordo bastante com você. Obrigada. Acho que o Fábio está na fila aí. Pode falar, Fábio. Opa, Rômulo, antes de tudo, parabéns. Valeu, pela Fábio. apresentação. A minha pergunta é o seguinte, seja na palavra escrita ou falada, né, no primeiro momento onde você entra em contato com o público, né, por exemplo, numa palestra, ou nesse evento que a gente acabou de ter, ele é super importante para a gente engajar, né? Assim como o primeiro parágrafo de um texto tende a ser o mais importante, ainda mais nos dias de hoje, né? O cara não se interessou, ele passa para frente e acabou. Minha pergunta para você é, quais as dicas que você tem para esse primeiro momento, para a gente estabelecer esse rapport, entendeu? Essa primeira frase, esses primeiros 30 segundos de uma apresentação. O que fazer para, de primeira, já tentar trazer o público para dentro? O início é sempre ali central, né? Isso a gente vê no texto publicitário, com a ideia lá do título, da chamada, da imagem que vai fisgar a atenção. No texto jornalístico, por exemplo, o texto jornalístico mais contemporâneo, ele inverteu, porque antes existia aquilo que chamava nariz de cera, e enrolando a plateia para chegar naquilo mais importante, né? O texto jornalístico mais contemporâneo, ele já fala do mais importante para depois esmiuçar aquela notícia, né? Para fisgar a atenção do leitor. Para uma palestra, por exemplo, eu utilizei hoje uma estratégia que foi de trabalhar com humor. Eu jogo ali uma imagem de Paris para brincar com essa ideia da férias em Paris e depois eu trago para algo do interior do Maranhão, que também é maravilhoso, convido vocês a conhecer o Maranhão, mas ali, de alguma forma, para brincar um pouquinho com essa situação das férias, né? Então, esse recurso estético ao humor é algo que costuma funcionar bem, né?
ali da temática, de alguma forma, eu busquei, por exemplo, falando a partir da minha apresentação, né? Eu falei um pouquinho de mim, de como foi o convite, mas eu busquei falar ali de vocês também, da plateia. Então, buscar estratégias que sejam dessas de gerar identificação, gerar conexão. Então, as histórias, por exemplo, as narrativas, elas têm vários padrões ali. Por exemplo, eu posso começar com uma descrição. Se eu vou falar sobre culinária, por exemplo, numa videoconferência, ali você não está sentindo o cheiro, não está sentindo o aroma daquela comida, que é algo que atrai. De repente, a descrição de determinado ambiente, de algo sobre o qual você está falando. Enfim, são algumas possibilidades. Mas você foi bem certeiro, né? Iniciar a palestra, iniciar a fala buscando uma conexão, né? A técnica do rapport é muito disso, né? De fazer com que o outro se espelhe naquela situação. Quando, por exemplo, a boa parte aqui pode ser de São Paulo. Eu poderia chegar assim, pessoal, eu morei em São Paulo também, para, de alguma forma, gerar aquela identificação da plateia comigo, né? Então, são algumas possibilidades para um início de conversa, para um início de fala. Beleza? Legal, valeu. Valeu. Show. E para a gente finalizar, fechando aí, Peter, manda dúvida. Acho que tá no mudo. Aí. Opa, desculpa. Imagina. Comentário mais, Romulo, legal. Acho que o tempo o tópico super importante. Acho que a nossa aplicação é muito mais apresentação, né? Muito mais um tete-a-tete, né? Então, eu ia perguntar um pouco disso, né? Acho que você tem uma preocupação de gerar um conteúdo sem saber muito bem como é que vai ser essa aceitação. Você não tem aquela reação online ali, né? A gente já tem muito online, né? Você está apresentando e já está vendo a reação, o pessoal no chat está saindo, está entrando, né? O que está acontecendo. Então, eu ia perguntar um pouco como é que é essa percepção de reação do público aí, como é que é essa sua experiência em cima disso? Você valida antes, exercita bastante antes, e como é que você interage durante? Eu tenho uma expectativa do efeito de sentido que vou construir, né? Eu quis muito, por exemplo, que vocês se envolvessem, que a minha historinha chamasse a atenção, mas como eu falei, inclusive, durante a minha exposição, não há uma garantia, uma certeza de que eu vou conseguir provocar aquele efeito de sentido, né? Então, inclusive, se a gente for lembrar ali, a contação de história, para quem vai assistir uma peça de humor no teatro, por exemplo, tem piada ali que não funciona e que a plateia não ri. Ou tem piada que as pessoas gargalham muito e aí o ator tem que parar um pouquinho para voltar ali, né? Então, tem isso bastante. Claro que eu estou há 1 ano e meio dando aula dessa forma, na forma remota, e meus alunos com câmera desligada, né? Mas vocês aqui que estão com câmera ligada, eu vou percebendo um pouco das reações, do balançar a cabeça, quais são os pontos que geram anotação. O professor adora. Quando eu falo alguma coisa que eu vejo que o aluno está anotando, eu já paro um pouquinho mais naquilo, né? Então é isso. Eu faço um planejamento da minha fala, estudo sobre aquilo, reviso. Eu não gosto de treinar muito antes, porque pode ser algo que me prenda a querer imitar aquilo que eu já fiz quando eu estou treinando, então eu não treino muito. Não recomendo isso para todo mundo, porque, por exemplo, eu extrapolei o tempo. Se eu tivesse treinado, eu poderia ter ali ajustado, tirado um slide, ou falado um pouco menos em algum dos slides. Então, o treino pode ajudar nisso, né? Quando você tem uma apresentação ali que é muito fechada, você tem 5 minutos de pitch, pode perder tempo se ultrapassar. Então, é legal fazer esse treino. Eu não gosto muito de treinar para não ficar muito preso ao que eu já falei antes, né? Tem isso, mas é algo muito meu. E de reação da plateia é isso. Buscar identificar a partir da comunicação de gestos, né? De expressões faciais, daquilo que capta a atenção a ponto de o aluno da plateia querer escrever, querer anotar, enfim, né? É um pouco do que eu penso.
Mas lembrando, a gente não tem todo domínio sobre os efeitos de sentido que vai provocar na plateia. Isso é bom, né? Senão a gente seria mais dominado ainda do que por alguns sistemas. Certeza. Obrigado, Romulo. Nada, valeu, Peter. Perfeito. Rômulo, muito obrigada. A galera mandou aqui no chat parabenizando aí pelo tema, né? Por como foi sua apresentação. Agradecemos aí bastante, né? Novamente, por topar vir e compartilhar um pouco com a gente. Muito obrigada mesmo. Sucesso aí para você, gente. Muito obrigada também para quem compareceu, né? Acompanhou aí. Acho que sempre é válido. E é isto.